Pai amado, Pai querido, meu Deus, eu agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais uma quinta-feira. Obrigado, meu Pai, por estar, meu Deus, juntamente, meu Deus, com tantos filhos comprometidos, tantas filhas, meu Deus, comprometidas, meu Deus, nessa madrugada. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor está percorrendo os seus olhos, meu Deus, por todo o mundo, procurando a quem possa derramar o seu poder. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, encontrar em nós, meu Deus, pessoas convictas, pessoas, meu Pai, sedentas, famintas, meu Deus, procurando, meu Deus, aquilo que realmente, meu Pai, vai preencher, Senhor. Aquilo, meu Deus, que nos dá propósito, aquilo, meu Pai, que nos dá visão. Meu Deus, que possamos, meu Pai, ser cheios do Teu Espírito. E que essa madrugada, meu Pai, nós possamos, meu Pai, viver, meu Pai, experiências únicas. Enxergar, meu Pai, aquilo que nós não estamos enxergando. Viver aquilo que nós não estamos vivendo, meu Pai, estávamos vivendo. Eu acredito, meu Pai, em decisões sendo tomadas. Eu acredito, meu Pai, em escamas caindo. Eu acredito, meu Deus, que aqueles que me amam, aqueles que me buscam madrugada, meu Pai, me encontrarão, meu Deus. Eu acredito no Senhor, meu Deus. E peço que o Senhor tome controle, meu Pai, desta reunião. Meu Pai, do início ao fim. Meu Pai, o Senhor dá tanto querer quanto realizar, meu Pai. E eu acredito, meu Deus, que do início ao fim, meu Pai, o Senhor estará no controle. Meu Pai, nos dê, meu Pai, um fechamento, meu Pai, de casa firme. Daqui a pouquinho, meu Deus, nós estaremos, meu Pai, com outra reunião. E sabemos, meu Deus, que não é fácil. Mas o que é difícil é viver na derrota, é viver na humilhação, é o viver na vergonha, é viver, meu Deus, vendo filhos perdidos, vendo casamentos destruídos, vendo, meu Pai, uma vida financeira escassa, uma miséria, uma derrota, dívidas, meu Deus, que aos olhos humanos é até impagável, mas eu acredito, meu Deus, em oportunidades únicas, em portais que são abertos, meu Deus, para, Senhor, aqueles que têm fome, aqueles que têm desejo, meu Deus, de viver o extraordinário no Senhor. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Entrego essa reunião em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. É interessante a reação de Jesus, ele em nenhum momento ele discutiu. Tem pessoas que você nem perde tempo. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 e 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando ao encontrar, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora vamos para o versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim,
ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, pulou 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Pode parar um pouco no 13. Aqui tinha 2 filhos. Nós começamos falando da ovelha perdida. Uma das coisas que, quando você evangeliza, quando você cuida de pessoas, manda mensagem, é o discernimento que você tem em separar o que é uma ovelha perdida, o que é um filho pródigo. Todos precisam e devem receber a mensagem, levar o ID e buscar a todo momento essa proteção, esse fechamento, esse aconselhamento, essa orientação. Mas quando você vê a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo, você percebe que são totalmente diferentes. E esse é o ponto que muitas pessoas ficam perdendo tempo. Nós devemos mandar, nós devemos resgatar, mas há uma diferença, porque a ovelha perdida é totalmente dependente do seu pastor. A ovelha perdida, ela tem uma visão estreita. A ovelha perdida, ela depende do pastor para levar, inclusive até eu pedi para separar o Salmos 23. O Senhor é o pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me protegem. Isso aqui é uma característica do quê? A característica de um pastor, cuidando da sua ovelha. É a característica que Deus nos ensina. Você precisa cuidar, mas a ovelha que depende totalmente do seu pastor. O filho pródigo nunca teve uma experiência de escassez. O filho pródigo, ele nunca teve falta de nada. O filho pródigo, ele tinha uma herança, tinha dignidade, tinha um lugar à mesa, tinha comida quente, tinha respeito. Ele tinha uma herança. Pode voltar em Lucas. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Muitos recebem, vivem promoções e muitas vezes não esperam o tempo certo. Decide pedir algo que já está disponível. Mas que é tudo de uma vez. Pega tudo, reúne tudo que conquistou, tudo que recebeu, todas as bênçãos, a paz, a alegria, a estabilidade. Por isso que a gente vê que a promoção antecipada, muitas vezes, se a pessoa ela não tem um alicerce forte, é a queda dela. O que Uzias viveu é algo assim, para ensinar todos nós. Um homem poderoso, um rei poderoso, até o capítulo 2. Figurativamente, quando Zacarias morreu. Zacarias morreu, as coisas começaram a desandar. E quando ele se viu, estava com incenso dentro do lugar onde não deveria estar,
aonde não foi chamado para estar, não foi chamado para ser sacerdote, foi chamado para ser rei, e dali ele recebeu aquilo que uma pessoa insatisfeita recebe, uma lepra. E a gente sabe que não é como a gente começa, mas é como a gente termina na vida. Uzias, ele terminou com lepra, numa casa distante, e no final lembraram dele, que ele tinha lepra. O filho pródigo, ele foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens. Repita comigo. O diabo, ele não reabastece, ele só gasta. Foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Tudo que ele tinha foi desperdiçado. Tudo que ele recebeu foi desperdiçado. E foi algo rápido. Algum tempo depois foi algo muito rápido. Uma vida foi desperdiçada em pouco tempo. Tem pessoas que vêm aqui, vêm construindo. E a bispa ainda falou recentemente no culto de domingo, a 1 metro, aquele rapaz estava numa jazida, de uma das maiores jazidas de ouro daquele tempo. A 1 metro dele se tornar milionário, talvez até bilionário. Tem pessoas que estão a 1 metro de viver o melhor tempo da vida. Tem pessoas que estavam muito perto de viver. Tem pessoas que começaram muito bem 2021, 2022 e sempre assim, começam muito bem. Dá o pico da insatisfação, pede tudo que tem, Deus dá, desperdiça tudo. E aquilo não fica somente no desperdiçar, porque não foi um investimento. Ele gastou. Tem gente que não está investindo para crescer. Quando você vai fazer lá, compra alguma coisa, compra uma Bíblia, investe na sua vida espiritual, compra tempo. Às vezes está perdendo tempo com muito tempo, contrata uma pessoa para fazer essa função. Tem pessoas que não estão investindo, estão gastando. Por quê? Porque o investimento é aquilo que te traz retorno. O desperdiçar é aquilo que não vai voltar. Tem pessoas que pegam todo o tempo que tem, literalmente, pega o seu tempo e desperdiça com o celular, desperdiça em rede social, desperdiça com amizades tóxicas, com relacionamentos tóxicos, desperdiça com tudo. Porque aquilo não traz retorno. Ao invés de comer certo, come errado, depois está frustrado com o peso. Ao invés de investir em uma leitura, dedicar o seu tempo a um crescimento intelectual, a um capital, buscando crescer intelectualmente, buscando conhecer a Deus, o que Deus quer de você, não desperdiça o tempo fazendo coisas, vendo séries, passando madrugadas, perdendo tempo, fofocando, procurando alguma coisa. E vai desperdiçando a sua vida, porque o que a gente sabe, o que a gente aprende todos os dias, o tempo não volta. O que você está fazendo do seu tempo? Como você está investindo o seu tempo? Como você está investindo? Porque tem pessoas que não vê que um dos motivos de você agradecer a Deus todos os dias é o tempo. Você já agradeceu a Deus por estar nessa cadeira, nesse momento, assistindo este culto? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão no hospital agora com o filho na maca. Tem muitas pessoas que estão na rua, na calçada, não conseguindo dormir. Por quê? Porque se dormir pode ser assaltado ou esfaqueado. A gente tem que agradecer pelas coisas que a gente muitas vezes nem sabe.
mas tem que agradecer. Obrigado, meu Deus, pelas coisas que eu nem sei. Obrigado, meu Deus, pelas coisas que nem, pelos livramentos que eu desconheço, talvez eu nunca vou conhecer. Obrigado, meu Deus, pelas coisas mais pequenas e as mais grandes, as maiores. O filho, ele tinha respeito, o filho tinha um pai. Então, uma coisa mais importante hoje que eu vejo nos jovens, a importância de um pai. Quem teve ausência de um pai pode até estar presente, mas só na figura física, mas não na emocional. Quem já teve essa ausência do pai durante a vida? Tem muitos que tiveram a falta da presença do pai. Te fez falta, sim ou não? Você acha que, para muitos, dinheiro ou a presença do pai seria mais importante? Ele desperdiçou aquilo que tinha mais importância na vida. Ele tinha um pai. Um pai que amava, um pai que em nenhum momento você vê que tratou ele com desprezo por ele ter pedido algo, uma herança. Ele simplesmente deu o que pediu. Deus, ele é um pai tão amoroso que a melhor forma de te ensinar é dando o que você pede. Porque muitas vezes a gente pede e não sabe por que pede, mas pede, E pede e recebe, mas pede e quando não recebe pelos motivos errados. Então, a gente pede. E muitas vezes pede para se mostrar, pede para depender mais de imagem, pede para mostrar para vizinho, pede para ficar ostentando na rua, no shopping, nas redes sociais. Mas quando você pede para glorificar o nome de Deus, é totalmente diferente. Ele pediu para gastar. Esse filho, ele queria só gastar. Talvez um momento ele parou, ele não enxergou que era tão bom assim. A casa do pai não era tão boa, não era tão confortável. A palavra não alimentava tanto assim. A presença do pai não era tão importante assim. O filho pródigo nos mostra como é você desperdiçar algo bom e cair na mão de ímpio. O filho pródigo, ele saiu, ele gastou, ele desperdiçou, vivendo uma vida irresponsável. Quantos de nós estamos vivendo e temos atitudes irresponsáveis? Às vezes é uma atitude que a gente fala, mas bispo, mas irresponsável não é uma pessoa que vai lá e se arrebenta na noite, ou vai e trai a sua esposa. Mas quem disse que irresponsabilidade também é saber o que deve fazer e não faz? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então vamos dizer que tem pessoas que estão agindo o quê? De maneira irresponsável. 14. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Depois de ter gasto tudo. Não havia mais nada. Bota para o 14. Não havia mais nada para gastar. Tudo havia a ser gasto. Gastou seu tempo, a sua energia, as suas amizades, os seus momentos. Gastou a sua dignidade, as oportunidades. A pessoa, ela gasta tudo, não sobrou mais nada. Sempre quando acaba de um lado, arrebenta de outro. Quando acaba, começou a fome. E toda aquela região agora passava por uma crise seríssima. A Bíblia não colocaria, não aumentaria. Houve uma grande fome. Uma fome já é difícil, mas de uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Lá onde ele estava, não passava. E muitas vezes a gente pega aqui necessidade física.
Mas eu coloco também totalmente para necessidade espiritual. Às vezes as pessoas não observam que tem gente que só tem dinheiro. E o que mais, aquilo que você não compra, é aquilo que você não vê. Aquilo que é mais importante. É de dentro para fora. E ele começou a passar necessidade juntamente com aquele povo. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Você acha que realmente aquele rapaz, ele precisava passar por tudo isso? Ele nunca tinha passado um tempo de fome. Ele nunca tinha passado um tempo de necessidade. Ele não sabia o que era isso. E muitas pessoas entendem que tem pessoas que precisam passar por isso para não voltar nesse mesmo lugar. Tem pessoas que tiveram um tempo, eu lembro de pessoas não, eu lembro de várias pessoas, do tempo da Celso Garcia voltando agora para a igreja. E várias usando os mesmos, sempre o mesmo, parece até combinado, o mesmo discurso. Naquele tempo eu tinha vitória, quando eu parei, tudo arrebentou na minha vida. Perdi tudo, casamento, filhos, e agora voltou e as coisas começaram a andar. Tem coisas que a gente já sabe, mas será que no primeiro momento, muitos já não poderiam ter voltado, na primeira dificuldade, naquele mínimo discernimento, espera aí, só está saindo, as coisas estão arrebentando. Eu não estou tendo retorno do que eu estou gastando. Isso aqui não é vida para mim. Essas pessoas que estão do meu lado não é amizade para mim. Esse tipo de comida que eu estou comendo não é uma comida que me alimenta. Tem pessoas que sabem o lugar que alimenta. Sabe onde tem roupa nova. Sabe exatamente o endereço dos lugares que vai, como um hospital, buscar essa restauração na sua saúde. Saúde física, saúde espiritual, emocional, financeira, conjugal. Por isso ele foi empregar-se. Ele sabia onde ele podia. Ele sabia. Exatamente, ele sabia, ele já tinha essas experiências. Mas ele decidiu tentar na força do braço. O orgulho faz pessoas empregar-se em lugares que Deus não mandou você estar. Por orgulho, aceita casamento que não era. Deus não mandou você casar, agora você tem que permanecer com essa aliança. Pessoas abrindo negócios. Deus falou, não abre esse... Não, eu vou abrir. Eu vou arriscar. Abrindo negócio e buscando aqui, passando madrugadas, dias. Meu Deus, me ajuda a pagar as contas, me ajuda a acertar esse negócio. Mas Deus falou, não era para abrir. Não era para se empregar nesse lugar. Não era para viajar. Não é o tempo de comprar isso aqui. Não é o tempo de investir nisso aqui. E muitos vão, faz do seu jeito, tomam decisões e mantêm as decisões pelo orgulho. Você vê Uzias, uma pessoa orgulhosa. Você vê Isaías agindo com orgulho, nos 5 primeiros capítulos, só falando ai para os outros. Você vê várias situações na Bíblia de pessoas que mantiveram o seu orgulho, aceitaram lugares, profissões que não era para estar. Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava
Você vê a necessidade, o desespero de uma pessoa aceitar uma vida que não foi a vida que Deus separou, preparou para você. Tem pessoas que estão aceitando situações. Tem pessoas que estão querendo encher o seu estômago com coisas que não vai preencher. Esaú trocou a sua primogenitura para encher o seu estômago. Tem pessoas que estão querendo encher e tentar de alguma maneira cobrir um vazio ou tentar consertar alguma coisa de maneira totalmente carnal. Ele desejava encher, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou e foi para o seu pai. É interessante quando nós analisamos esse versículo, que o primeiro ponto de mudança é quando você cai em si. É quando você para de tentar. É quando você coloca realmente a humildade necessária para viver uma exaltação. Humilde é exaltado. Humilde é honrado. O orgulhoso, ele cai literalmente desejando uma profissão, um lugar e uma comida que não foi separada e não foi preparada por Deus. Não foi essa vida que Deus separou para você. Mas o ponto de cair em si, lembrar e reconhecer e decidir: eu não vou mais viver uma vida humilhante, uma vida de vergonha. E a Bíblia relata que ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele tomou uma decisão. Se eu pegar aqui no livro, no capítulo, no livro de João 5, Jesus, ele disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Você precisa se levantar. O jovem caindo em si, o filho pródigo, ele precisou se levantar. Ele precisou tomar as suas decisões. Ele precisou se colocar no caminho novamente. Coloca para mim no 16, 15 e 16. Ele precisou colocar, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei. Voltarei. Muitas vezes a gente pode estar até dentro da igreja, vivendo uma vida miserável, com resultados miseráveis, com relacionamento miserável, com salário miserável,
com uma vida muito distante do que Deus tem para você. E muitas vezes a gente não se coloca nesse caminho. A gente ainda quer tentar do nosso jeito. A gente quer tentar da nossa maneira. A gente quer ensinar o fabricante como lidar com o seu produto. E o fato de você se colocar no caminho, cair em si, que Deus não vai mudar de opinião, Ele não vai mudar aquilo que Ele tem para você. Você vai ter que passar por todos os processos. Você acelera processos, você tem resultados mais rápidos. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Nós precisamos nos colocar no caminho novamente. Quando Elias foi, quando chegou, acabou dentro de uma caverna, depois de ele ter repetido tantas vezes que era o único, tal, e deu suas justificativas para Deus, Deus só mandou ele voltar para o caminho de Damasco. Quantas vezes a gente quer criar um caminho novo? A gente toma decisões pelo medo. A gente se esquece o que a gente tinha. E o que o Senhor quer é que a gente tome decisões e volte para o lugar aonde Deus te plantou. Volte para o lugar aonde Ele tem planos altos para você. Volte para o lugar e passe pelo processo. Tem muitas pessoas fugindo, agindo como Agar, tentando não querer passar pelo processo. Não adianta eu querer fugir do processo. A única coisa que Deus está interessado é no processo. E não adianta a gente falar, bispo, mas eu estou interessado no resultado. Você tem um processo, não adianta ir por atalhos. Ninguém teve sucesso procurando atalhos. O filho pródigo tentou um atalho. Acreditou que de alguma maneira ele ia ter aquilo que ele queria. Uma satisfação de algo que era nova, mas eu tenho certeza que nada que ele fez preencheu. O desespero que ele teve quando acabou tudo e também quando ele viu que toda aquela fome, toda aquela região estava passando por uma crise e ele sabia que ele nunca tinha passado fome e aquela região dele também não tinha. Então existe uma unção, existe um poder, existe uma cobertura, existe uma mão poderosa, existe um braço forte estendido sobre nós. Não adianta falar, bispo, mas eu estou passando uma dificuldade, pode ter certeza, na região muito distante da casa do Pai vai ter muito mais dificuldade. Você pode falar, bispo, mas eu estou passando por uma fome, pode ter certeza. Você pode ter a ausência de alguns alimentos que você até queria colocar no seu cardápio. Mas tem gente que está dividindo comida com porcos. E você não é uma delas. Nenhum momento Deus te chamou para você dividir comida com porcos. Nenhum momento o Senhor te chamou para você ter uma vida menor ou uma vida, melhor dizendo, uma vida miserável, humilhante, de vergonha, uma vida de necessidade. Nós precisamos começar a analisar bem a vida que a gente tem. Porque nós podemos não ter ainda o que a gente quer, mas a gente está muito longe do que a gente poderia estar vivendo. Tem pessoas que não estão enxergando o que tem nas mãos e começa a olhar que o mundo parece na rede social que está mais feliz, que os casamentos são perfeitos, não existe. Quanto mais a gente olha aí para fora, mais a gente vê um povo arrebentado, que um dia está feliz, está postando tal, no outro dia está arrebentado com divórcio, aparecendo na televisão, fazendo discurso aleatório, mas um mês antes era tudo perfeito, há 2 meses antes era tudo perfeito. São casas na areia, são imagens.
São pessoas que querem vender uma vida porque são pessoas usadas e conduzidas pelo diabo. São pessoas que te pegam e querem capturar discursos, a tua visão, o teu coração, para acreditar que lá fora era melhor. Aonde chegou essa informação para o filho pródigo? Quem disse que essa região era boa? Quem conduziu ele para esse lugar? Do nada, será? Será que ninguém comentou que tal região ele podia se divertir bastante? Será que ele nunca ouviu nada? Sabe, tem pessoas que querem trocar o que é certo pelo duvidoso. Só não conseguem identificar mentira porque não conhece a verdade. Porque quando a gente está na casa do Pai, a gente sabe a direção do Pai. A gente sabe que lá tem comida, tem respeito, tem dignidade, tem roupa nova. E se a gente sabe tudo isso, por que a gente arrisca? Por que tem pessoas ainda que querem arriscar a vida? Quer arriscar o futuro dos filhos? Quer arriscar o futuro da empresa? Quer arriscar o futuro do propósito? Quer arriscar tantas coisas, sabendo que a gente só tem uma vida. A gente já tem experiências de ver os nossos pais, os nossos avós arrebentados também. A gente vê pessoas voltando para a igreja depois de anos, e eu vejo o testemunho delas, e vejo que lá está mostrando. As pessoas saíram, se arrebentaram, voltaram e viveram uma restauração. Por que eu preciso passar por tudo isso? Porque tem pessoas que não aprendem por professor, não aprendem por conselho, não aprendem por exemplo, mas querem aprender pela dor. Infelizmente, a grande maioria do ser humano quer arriscar na pele. Quer saber se o fogo queima quando encosta na pele. Não acredita até ver a sua carne sendo queimada. E nós não precisamos mais viver uma vida assim. Um dia eu estou bem, um dia tenho tudo, outro dia não tenho nada. Um dia eu estou por cima, outro dia eu estou por cauda. Um dia eu estou assentado entre príncipes, outro dia eu voltei para o pó. Nós não precisamos mais, porque Deus não procura um povo oscilante. Deus quer um povo estável, continuista, persistente, consistente, perseverante, determinado. Um povo que tem coragem, um povo que se arrisca no Senhor, um povo que é forte, um povo que é corajoso, um povo que não se intimida, um povo que não se importa o que está acontecendo lá fora, porque está buscando uma eternidade. Está lutando por uma vida que vale a pena ser lutada, uma vida que vale a pena ser vivida. Acredita que Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Eu não preciso procurar outro caminho. Este filho, eu me porei no caminho. Eu voltarei para o caminho, porque esse é o único caminho. É o caminho que me leva ao Pai. É o caminho que me leva à vida. Simplesmente, tudo que esse versículo diz é quem era Jesus. Ele é o caminho. O que ele estava vivendo até o quê? Até então, ele estava sobrevivendo, isso não era vida. Então Jesus é a vida. Então eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então se eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância, então eu me porei no caminho, voltarei para o meu Pai, eu voltarei para a vida. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu, eu errei. Você sabe que esse primeiro discurso que ele estava dizendo é o que muda a vida das pessoas. Porque tem pessoas que vão falar, olha, o fulano de tal me roubou, o fulano de tal é que me prejudicou,
Eu passei por essa humilhação porque aquele cara lá, ó, me deu golpe. Ele trouxe para si o problema. Repita comigo, para eu ter mudanças na minha vida, eu tenho que viver em primeira pessoa. Eu. Não eles. Não adianta eu culpar alguém pelos meus erros. Eu errei. Eu pequei. Eu falhei. Eu gastei. Eu desperdicei. Foi eu o errado. Porque eu tenho um Deus que um dos maiores atributos dele é a justiça. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A justiça, esse é Deus. Ele é a justiça. Então, se ele é a justiça, ninguém me botou nesta posição. Ninguém me colocou esta dívida. Ninguém arrebentou com a minha vida. Eu não estou aqui comendo comida de porcos. E eu falo com todo amor do mundo, porque eu adoro um bacon. Mas fui eu que errei. Eu estou nessa posição porque eu decidi isso. O livre-arbítrio existe. E esse filho estava mostrando que realmente eu pequei. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui é uma outra resposta para nós. Porque tem gente que acha que é digno de alguma coisa. E a gente não é digno de nada. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Nós não somos dignos, nós precisamos dessa misericórdia. Trata-me como um dos teus empregados. Davi disse que preferia lavar, limpar o chão no céu. Porque de verdade, é muito melhor você ser o menor no céu do que o maior no inferno. Trata-me como um dos teus empregados. 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Você viu que esse pai não foi buscar esse filho. Diferente que o do pastor que eu comecei o versículo 15. Ele foi, deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. É duas situações diferentes. Há um tempo eu cuidava de uma pessoa e eu fui insistindo, mandava mensagem, mandava áudio, mandava mensagem. Aí a pessoa começou a demorar para responder. E aí o que eu fiz? Eu comecei no trabalho dela. E eu comecei aí um dia ela não estava. No outro dia eu fui de novo, no outro dia não, depois de uns dias eu fui de novo, ela também era folga dessa pessoa. Quase falei, vou mandar o currículo lá, né? Essa pessoa fica só de folga. E aí no outro dia eu fui e achei ela. E eu conversei no trabalho dela. Depois de uma semana, não voltou para a igreja, eu voltei de novo lá. Depois voltei de novo lá. Mandei mensagem. Teve um dia que eu mandei um áudio de 8, 9 minutos, pareceu o programa da bispa. Não voltou. O que você faz mais? Você começa a ser um problema. Depois de um tempo ela veio sozinha. Pergunta se eu tive o poder de mudar ela. Mas alguma situação que ela viveu fez ela voltar. O filho pródigo, ele teve que voltar sozinho, ele tinha consciência do erro dele. Ovelhas são limitadas na visão, dependentes, têm medo de agitação, depende do pastor para cortar sua lã, depende do pastor para tudo.
Se não tiver dentro do abrisco, ela se perde. Ela é dependente. E esse o pastor, ele tem a alegria, como aqui no versículo que eu li agora, de botar ela no ombro e trazer e chamar todo mundo. Olha quem eu estou trazendo. Olha quem voltou. Deve parecer uma bola de pelo, né? Aquelas ovelhas que você deixa só toda. Mas olha quem está voltando. O filho pródigo não era o caso. A gente tem que parar de gastar energia com quem se coloca como filho pródigo. Tem gente que se coloca como filho pródigo e você manda, faz, visita, nada. E o que você faz? Você deixa a semente. Você fala, mas quem convence é o Espírito. E o Espírito vai te colocar em todas as situações possíveis para você ser convencida que aqui era o teu lugar. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, beijou. Filho, lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E você viu que ele não mudou o discurso. Aquilo tinha entrado nele. Ele não decidiu na força da fome e depois, quando tinha de volta todo o respeito, toda a dignidade, toda a segurança de ter alguém esperando, não mudou o discurso. Não veio com arrogância. Ele foi abraçado, foi beijado e só depois ele falou. Tem pessoas que é abraçada, beijada, mas aí vem e coloca aquele orgulho novamente. Aqui tinha uma pessoa que ela tomou, enxergou realmente o que ela viveu, que não precisava viver. Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha a situação dele. Será que ele estava ruim a situação dele? A roupa, devia ter dado, se tivesse dado anel, vendido tudo e nem calçado pelo jeito que estava. 23. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que a gente ensina? O que esse versículo,
esse capítulo nos ensina? Que nós temos decisões, nós fazemos escolhas, nós temos um livre arbítrio. E as nossas escolhas, nós somos livres, mas nós somos escravos das consequências. Tenha consciência do lugar onde você está. Tenha consciência das escolhas que você faz. Tenha consciência como o filho mais velho, ele questionou aquilo que na visão dele não tinha sido justo, e o que ele recebeu é uma resposta que nós temos que levar para a nossa vida. Ele disse: esse teu filho é esse teu irmão. O que nós precisamos fazer primeiramente é tirar a trave dos nossos olhos, é alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, é receber bem o meu irmão quando ele volta, é saber que os meus braços estão abertos, é saber que eu estou aguardando, é saber que vamos sim comemorar, mas as decisões que são tomadas vai ser gerada consequências. Tudo, um novilho, a comida, a roupa, o lugar na mesa, a alegria do pai. Algo que depois que você vive, você reconhece: eu era feliz e não sabia. Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos. E eu quero que você, nesse momento, você analisa a sua vida. Se você está tendo atitudes como o filho pródigo, sabendo onde você deve estar e não está tanto, não está tomando posse do seu lugar. Quanto tempo perdido? Quanto dinheiro desperdiçado? Quantas decisões tomadas? Quantos estão aí há muito tempo procurando alguma coisa fora da casa, tem uma posição, tem um lugar, tem uma herança? Meu Deus, ele era herdeiro daquele lugar. Quantos funcionários tinha aquele lugar? O que a gente está procurando fora? É lá, é neste lugar que eu vou ter resposta. É este lugar que eu posso
construir a minha família. Eu tenho tudo no lugar. O que nós estamos? Nós não estamos tomando posse do lugar aonde nós fomos plantados. Toma posse do lugar, toma posse da missão, toma posse dos talentos. Toma posse daquilo que Deus já te deu. Ele já te deu. Nós não temos mais tempo para perder. E se você está nessa posição de gastando tudo, passando humilhação, o que você está esperando para cair em si? Caia em si logo. Caia em si já. Nesse dia 1º de fevereiro. Caia em si. O que está esperando para cair em si? Meu Deus. Tem pessoas que podem estar selando o seu ano aqui. Tem pessoas que estão tirando o pé. Já nesse início desse propósito, viveu tantas coisas ruins em 2023. O que nós estamos esperando? Se você sabe de uma pessoa que precisa ser resgatada, corra lá. Nesse campo, coloca ela nos teus ombros e volta, e alegra-se com a volta dela. Nós podemos buscar, nós podemos resgatar. Você tem capacidade, você tem unção, você tem um poder. Deus te deu essa missão. Você pode resgatar essa ovelha perdida. Agora, se você está vivendo com um filho pródigo, aguarda que Deus vai mandar ele de volta. Tem coisas que precisam acontecer para outras coisas acontecerem. A maior herança que esse filho estava recebendo era a consciência do pai. Era a consciência do lugar. Preço nenhum. E se for necessário, Deus vai gastar heranças financeiras, tempo, vigor, muitas coisas podem ser gastas como preço para você aprender que eu fui plantado no lugar e é lá que Deus vai me abençoar. É lá o lugar que eu viverei os melhores dias, o melhor tempo da minha vida. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha ajudar, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Eu acredito, meu Pai, numa volta, eu acredito num recomeço, eu acredito numa restauração, eu acredito, meu Pai, numa restituição. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor pode fazer. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor faça. Meu Deus, que muitos venham cair em si, meu Deus, e voltar. Meu Pai, direcionar, meu Pai, a sua vida de volta para a casa do Pai. De saber que lá, meu Deus, é que eu viverei, meu Pai, todos os sonhos. Meu Pai, é lá o lugar da paz. Lá, meu Pai, é o lugar das respostas. Coloca a tua mão, meu Pai, no nosso povo. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o nosso povo. Leve, meu Pai, a cada um de nós a rompimentos, avanços, a um crescimento, meu Deus. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Eu peço, meu Pai, a tua ajuda. Meu Pai, nós não somos nada, meu Pai, sem o Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Pai, do teu povo. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia daqueles, meu Pai, que estão perdidos neste mundo. Aqueles que pararam, abandonaram, desistiram, retrocederam. Aqueles, meu Deus, que estão gastando tudo, meu Deus. Meu Pai, que teu povo possa parar, meu Deus, puxar, Senhor, esse freio de mão, fazer o contorno, meu Pai, e voltar para casa.
Meu Pai, aqui é o lugar. Meu Pai, traz o nosso povo. Traz aqueles, meu Deus, até que não tem força, aqueles que estão sendo tomados pelo orgulho, pela arrogância, pela insensatez, pela incredulidade, meu Deus. Meu Deus, traz o nosso povo de volta. Meu Pai, traz o nosso povo de volta. Meu Deus, traz o nosso povo, meu Deus. Aqueles que pararam, meu Deus. Traz aqueles, meu Pai, que abandonaram. Meu Pai, arranca, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, doentes. Aqueles que estão nas ruas perdidos. Meu Pai, traz, meu Pai. Meu Deus, dá restauração para o nosso povo. Dá vitória para o nosso povo. Materializa os propósitos. Materializa o projeto. Concretiza os sonhos, meu Deus. Realiza os desejos. Levanta o nosso povo. Levanta o nosso povo, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor levanta o nosso povo. Meu Pai, o nosso povo, meu Pai, não vai conseguir se o Senhor não estiver, meu Pai. O Senhor, meu Deus, que vem para nos dar, meu Pai, o propósito. Nos colocar, meu Deus, no caminho, meu Pai, da integridade, da retidão, da justiça. Meu Deus, é a Tua palavra que vai, meu Pai, mudar as nossas vidas. É as decisões, é a força que nós colocarmos, meu Deus, para mudanças internas. Meu Pai, muda, meu Deus, aquilo, meu Pai, que não te agrada. Arranca de nós, meu Pai, aquilo, meu Pai, que atrasa a nossa vida. Tira de nós, meu Deus, esses tumores, meu Pai, espirituais, esses bloqueios, essas inseguranças, esse ranço de velho homem, esse ranço, meu Pai, meu Deus, de velho homem, meu Deus, esse espírito questionador, esses atos de irresponsabilidade, tira, meu Deus, tira, Senhor. Meu Deus, que o nosso povo venha cair em si e decidir, Senhor, hoje será o último dia que eu vou passar por essas situações. Nós não vamos mais, meu Pai, viver humilhações. Que esse tempo venha acabar hoje. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo o seu propósito, eu abençoo a sua família, o seu trabalho, a sua empresa. Que o Senhor venha construir uma geração forte através da sua vida, da sua casa, da sua família. Que você viva o melhor mês da sua vida, a melhor quinta-feira da sua vida. Que você viva sonhos, até aqueles esquecidos, até aqueles que você nem se lembra mais. Que o Senhor traga em forma de vitória, de testemunho, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por essa madrugada. Obrigado, meu Pai, por estar nesse altar. É um presente. É um presente, o Senhor sabe, meu Deus. Isso aqui é um presente para mim. Meu Deus, é um presente. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, sustentar a cada um de nós até o final, meu Pai, desse propósito. O propósito de uma vida, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda, te livra de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Em paz, você vai voltar para sua casa, você vai ter uma noite poderosa, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te guardando, guiando, protegendo, te dando uma volta abençoada, uma noite restauradora. E que você viva já esse dia 1º de fevereiro, bênçãos, testemunhos, e
que você venha já estar consagrando o seu mês. Todo mês de fevereiro, vivendo bênçãos, vivendo alegrias, vivendo uns sonhos de uma vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.